Hoje a gente vai conhecer uma artista que leva a sensibilidade ao palco, à TV, ao cinema e também à vida. Atriz de construções profundas, dona de uma presença cênica marcante e de uma história de superação que nos inspira. Ela viveu o luto recentemente, uma perda de seu companheiro. E hoje, com muita coragem, vem compartilhar sua trajetória e como a arte também pode ser um caminho de reconstrução. Eu sou Letícia Ribeiro e você está comigo no Let's Talk Show de hoje. Batendo a porta, aquela ideia que vira vitrine. Meu som vem vender, trocar, brilhar. Let's Talk é show, todo mundo tem espaço. Informação com um abraço que é gostoso de assistir. Porque a gente gosta de gente aqui. Let's Talk é show. Para o papo de hoje, eu tenho o prazer de receber ela, que é um sinônimo de entrega, resiliência e versatilidade. Atriz brasileira com passagem pela TV Cultura, pela TV Globo, pelo cinema e pelo teatro. Não vou falar o nome dela porque eu quero primeiro que vocês ouçam a voz dela, porque ela é uma daquelas mulheres que transmitem força mesmo nas fraquezas. Era um palco iluminado, eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. E em meio aos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Que entrada maravilhosa! Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Letícia. Adoro. Prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Débora do Box. Guardem esse nome, gente. Ela é incrível, ela é demais. Eu sou muito fã. Eu também. E aqui, assim, Débora, quem tá aqui no Let's Talk Show tem que saber de tudo, lá do comecinho. Como que a arte fez parte da sua vida? Como que você começou? Esse encantamento de atuar, como que foi? Eu tive uma casa muito fértil. As minhas tias, o meu pai, a minha mãe. Para você ter noção, Lelê, a minha... Ai, gente, eu adoro a Letícia, eu chamo ela de Lelê. Não tem problema, pode chamar de Lelê. A minha avó paterna, ela se chama Julieta e o irmão dela se chama Romeu. E então eu acho que eu venho desse lugar de pessoas que eram apaixonadas assim pela arte e que dali eu tive como crescer esse meu desejo. E a sua estreia no palco foi quando? No palco, eu acho que a primeira peça que eu fiz foi Vamos Brincar o Jogo do Jogo, um infantil com o que hoje é um cineclube incrível em Ribeirão Preto chamado Cauim. Eles também incentivavam teatro, música e tal, e eu acabei fazendo essa peça. Agora, teve uma peça que foi muito importante, muito importante. Eu era menor de idade na época, a gente vivia censura no Brasil. E a minha mãe sempre dava um jeitinho de eu entrar nas peças quando elas iam para Ribeirão Preto, lá no Teatro Municipal, porque ela conhecia o pessoal. E eu conseguia entrar, entrava pela coxia, sabe, assim, porque tinha censura mesmo. E eu fui assistir uma peça chamada Escuta Zé. Eu fiquei muito impactada quando eu vi essa peça. Mas muito impactada. E eu lembro que eu falei para a mamãe, eu falei, é isso que eu vou fazer na minha vida. E anos depois, quando meu pai me inscreveu na Unicamp, teve aquela aula inaugural, sabe? Uhum. E quem deu a aula inaugural foi a pessoa que fundou o Departamento de Artes Cênicas na Unicamp. E
E eu lembro que ele fez uma roda e pediu para cada um dizer por que é que estava fazendo a escola de artes cênicas, né? E eu contei que eu assisti essa peça, que eu era muito menina, devia ter 12 anos, o Escuta Zé com a Marilena Ansaldi. Ele falou, impossível, tinha censura, você não poderia. Você não poderia estar lá? Estar lá. Ele estava dirigindo. Falei, mas foi a minha mãe, deu um jeito de eu entrar. Ele falou, eu fui o diretor dessa peça, o Celso Nunes, que foi... depois eu me formei na Unicamp pelas mãos dele, um diretor incrível. Foi ele que fundou a Unicamp. Então, tem umas coincidências, né, que... Tinha que ser, né? Tinha que ser. Você também participou de produções importantes, como Tapete Vermelho, Latitude Zero, Cabra Cega, e mais de 20 filmes, séries de TV, novelas, assim, a lista é imensa de espetáculos no teatro. Quanta coisa, hein, Débora? Muita. Como você equilibra, assim, esses diferentes lugares de atuação, porque vocês artistas, assim, são... versáteis, né? Hoje você tá uma bruxa, amanhã você tá uma mocinha. Como que é essa transição? É uma loucura. Eu acho que isso é a grande paixão para mim. É lidar com essas diferenças, sabe? Eu acabei de fazer um filme que eu fazia uma personagem rica, dona de um conglomerado de comunicação. E logo depois eu fui fazer uma empregada doméstica. Como também, gente, vou contar aqui, tá? Ela fez um espírito no teatro. Vou falar para vocês, viu? O Maurício já veio aqui, deu a sua palhinha e falou. Camila Baker, um beijo, Maurício, para você. Marco França também esteve aqui contando sobre os personagens. Um beijo para você, Marco. E aí, a Débora também participou dessa série, Camila Baker, que também vai se desdobrar aí em filme. Essa foi muito especial. Né? Primeiro porque tem uma singularidade esse projeto, que ele começa no teatro, mas ele tem uma vocação incrível. Eu acho que tanto para esse formato da série e como para o formato de um filme. Eu acho que é incrível, assim. Porque é isso, Letícia, que me encanta, sabe? Seja no teatro, seja no cinema, seja na TV. Criar esse espaço para o outro, né? A vida do ator, da atriz, eu acho que ela tem um lugar que me interessa, que não é do indivíduo, mas uma vez eu ouvi essa palavra vinda de um psicanalista, mas um cara que nasceu na Índia. Eu acho que o trabalho do ator tem a ver com o divíduo. É quando você se percebe mais do que indivíduo. O que interessa para mim é justamente isso, são as diferenças, sabe? É o que eu não tenho. Eu sei que a função do teatro, em princípio, não é ser terapêutica, mas ao dar espaço ao outro, eu acho que é um tipo de um ofício que melhora a gente. Tá vendo, gente? São várias Déboras. Por aqui, eu ficava aqui horas falando com essa mulher maravilhosa, assim, dá vontade de parar, não dá vontade de interromper, não dá pra gente falar nada, mas eu não vou deixar vocês na mão, tá? Você que tá aí assistindo ao Let's Talk Show, você quer saber mais sobre a nossa convidada, sobre o espetáculo que ela participa, ou quer sugerir uma pauta, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na nossa tela e mande sua mensagem. Agora confere aquela super dica. Pode brigar à vontade no futebol, mas na hora do churrasco fica todo mundo amigo, ainda mais quando é carne da Cassel. Aí não tem discussão. Nem precise procurar longe. Você sabia que aqui na nossa região tem uma das mais avançadas lojas de bikes, e-bikes, acessórios e oficina especializada? Então se liga nesse Clique Bike. Você quer apresentar melhor os seus vídeos, mas não sabe como melhorar sua performance? Que tal fazer um curso de apresentação? O único curso completo para apresentadores que você pode escolher online ou presencial. Faça sua pré-reserva e garanta o preço especial de lançamento.
Estamos de volta e é claro, a gente começou cantando e agora a gente vai voltar do bloco também cantando, né? Vamos lá. Essa eu adoro. Eu acho que é o Caetano mais Clarice Lispector. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso a sina do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a palavra vida era tão fina, e era nos olharmos nos intacta retina, da cajuína cristalina em Teresina, existirmos. A que será que se destina? Ai, que coisa maravilhosa. É um mistério, né? Débora, você faz também muitas ações, também está envolvida com direção. Como que isso impacta, assim, na sua visão na cultura? Nós temos um material humano deslumbrante, deslumbrante. E eu acredito nisso. Então eu, sinceramente, parto para me movimentar nesse sentido, de querer uma política realmente para a cultura, para a saúde. Vira e mexe, eu estou em várias lutas, assim. Agora mesmo eu tive numa audiência pública no Congresso que me pediram para ir para denunciar problemas com a comunidade Bahá'í no Irã, e levei até um susto, porque esse dia que eu fui a essa audiência pública foi quando estourou a coisa lá no Irã, que o Irã foi bombardeado. Então eu não consigo, para mim, Letícia, está tudo junto no mesmo lugar, sabe? Eu não sou uma pessoa que estou desvinculada do mundo, da rua que eu vivo. Então eu organizei os meus vizinhos. Eu tenho isso em mim, assim, porque no fundo do fundo, se a gente for ver, eu acho que está dentro dessa essência da atriz que eu sou, que acredita muito nesse lugar que eu falei do divíduo, não do indivíduo. As coisas só acontecem se a gente estiver juntos, né? A gente vai entrar agora num assunto mais delicado, né? Porque você viveu uma das experiências aí da sua vida agora recentemente muito difícil, né? Que é a perca do seu marido, né? Que é um cineasta e seu companheiro, o cineasta Tony Ventura. E como que foi você, assim, lidar com esse luto, seguir à frente como mulher, como artista, como esposa? Porque perca nenhuma é fácil, né? Mas um companheiro que você viveu ali muitos anos é, né, complicado, né? O Tony é uma grande paixão, um amor. Ontem eu até ouvi uma frase do Gil que eu achei tão bonita, que amar é mais difícil que a morte. E eu entendi essa frase. E o Tony, a gente construiu uma vida mesmo, porque a gente quis estar junto. Porque tem casais que estão juntos por vários motivos, né? Às vezes por codependência, às vezes por não ter condições de se separar, ou emocionalmente, ou financeiramente. Às vezes por uma conformidade, até porque tem muito e não quer dividir. Sabe? Tem tantas formas de estar junto sem estar junto, né? Porque quer. O Tony e eu, nós estivemos juntos por quase 30 anos, e porque a gente quis estar juntos, né? E eu confesso que se eu tinha medo de alguma coisa, era que o Tony morresse. Eu tinha muito, muito medo disso. Tanto é que eu ficava no pé dele para fazer os exames, para cuidar, para fazer exercício, para tomar água, sabe? Mas atrás desse cuidado que eu sempre gostei de ter, tinha esse medo de perdê-lo. E como que foi, assim, lidar com as dores depois de tudo isso? O que foram as atitudes que te ajudaram a ter essa superação de seguir em frente?
Tá sendo ainda, tá sendo, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que teve uma coisa que foi importantíssima, eu não me negar à dor. Eu entendi, isso foi a minha terapeuta, me ajudou muito, a Gabriela, eu entendi que a minha dor, ela tem o tamanho do meu amor. E porque eu amei, é que eu tenho a dor. Então, nesse mesmo lugar que brotou essa dor, que às vezes vem avassaladora, é nesse mesmo lugar que eu vou buscar a minha cura. Porque existe uma gratidão mesmo de eu poder ter vivido esse amor. É engraçado que tem até algumas amigas do Tony, minhas, assim, que me ligam e que me ligaram e que falaram assim, falaram, Dé, o Tony, ele tinha tanta loucura por você, eu amei, eu tive grandes namorados, casei, mas assim, eu nunca vivi um amor dessa potência que eu e o Tony vivemos, assim, com tantos projetos, sabe? Mesmo projetos de arte juntos, o projeto da família. E foi muito, muito difícil, Letícia. Assim, primeiro foi um impacto, que é como o Zé Celso fala, né? Assim, falava, a tragédia a vida traz. O drama a gente constrói. Então o impacto da morte do Tony, ele vem com essa aura trágica, porque eu estava com ele e 50 minutos depois ele não estava mais vivo. E aí foi uma construção dia após dia, sem me negar nesse contato com a dor. Realmente eu aprendi isso, que não, eu poderia me alienar dela, mas eu entendi que era um rio que eu estou atravessando ainda. Eu estou atravessando e que eu poderia ficar na beirinha desse rio e só molhar os pés, sabe? Mas uma hora eu ia ter que atravessar para outra margem do rio. Uma hora eu ia ter que ter contato com essa dor, porque não teria como. E ter que superar tudo isso, E ter que superar. Né? Então eu tenho tido muito a presença dos amigos, dos meus filhos. Débora, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a sua trajetória no cinema, principalmente com o Tony, né? Cada vez eu gosto mais de fazer cinema. Adoro, assim, E com o Tony, em especial, a gente fez grandes obras juntos, assim, o Cabra Cega eu acho um filme lindo sobre esse recorte da ditadura no país, sobre a história de uma geração que sonhou alto, né, sonhou o Brasil. Eu adoro Latitude Zero, é um filme de uma radicalidade ímpar. É tanta coisa que a gente criou ali juntinhos e vai ficar, né? Vai ficar com a gente, comigo. Tá aí, grandes obras para todo mundo, né? Vamos virar a página, vamos falar de outras coisas, vamos alegrar mais. A gente sempre quer saber se já aconteceu alguma situação engraçada ou inusitada no palco, num set de filmagem. Aconteceu, assim, algo sobrenatural? Posso dizer sobrenatural. Eita, nós conta pra gente. Ixi, eu tenho 2, são bem sobrenaturais. Eu vou contar os 2. Pode contar. Vocês podem escolher depois. Eu fazia As Três Irmãs. O Henrique Dias dirigiu, era Maria Padilha, que eu adoro, Cláudia Abreu, adoro, Júlia Lemertz, uma deusa. Só fera, né? Não, e uma pessoa incrível. E eu fazia a Natasha. E a Yolanda Cardoso, nossa amada Yolanda Cardoso, fazia a velha empregada. Segura essa história,
porque daqui a pouco ela vai contar. Agora a gente vai pro próximo bloco, não sai daí. Tem essa história aí engraçada que a gente vai falar sobrenatural. Segura essa dica aí. Precisa fazer um ultrassom e quer fugir da demora e do atendimento ruim? No IPAC Diagnósticos, você agenda com facilidade, é acolhido com respeito e realiza exames com alta definição com uma ultrassonografia 4D. Você quer apresentar melhor os seus vídeos, mas não sabe como melhorar sua performance? Que tal fazer um curso de apresentação? O único curso completo para apresentadores que você pode escolher online ou presencial. Faça sua pré-reserva e garanta o preço especial de lançamento. Dá uma olhada na super dica de hoje. Via Brasil Autos, o lugar em que você faz a sua troca sem complicações com a melhor avaliação do seu usado. Vem para a Via Brasil em Ribeirão Pires. Agora sim, Débora, conta pra gente essa história sobrenatural que ficou pendente aí, que todo mundo tá curioso pra saber. Então, eu lá fazendo as três irmãs, né? Fazendo a Natasha. Yolanda Cardoso, essa atriz incrível, fazia a velha funcionária daquela família, né? Aquela coisa daquelas meninas querendo ir para Moscou, né? A Cláudia Abreu, ela fazia Irina, que ela queria ir para Moscou, quer dizer, queria dar movimento à vida. E aí, de repente, a gente aqui em cartaz no Sesc Vila Mariana, o Luciano Quiroli, um ator excepcional, eu saí de cena, ele virou para mim e falou assim, cadê a Ioiô? É que a gente chamava a Yolanda de Ioiô. Eu falei, não sei. Ele falou, eu vou entrar em cena, você procura ela, ela sumiu. Sumiu. E aí, todo mundo que saía de cena, Henrique Dias estava fazendo no lugar do André Barros, o meu esposo, todo mundo, o Celso Frateschi, todo mundo que entrava, saía, Antônio Pedro, que saía de cena, saía procurando a Yolanda Cardoso, naquele palco imenso que é o palco do Vila Mariana. E aí o Kiki saiu e, de repente, ele escuta aqui, não é aqui, não é aqui. Oi, eu morri. Não é aqui. Aí o Kiki vira e fala, Ioiô, é você? Ela falou, eu morri. Ele falou, vai falando, para ele tentar encontrar onde ela estava. Ao sair da cena, né, do palco, o Vila Mariana, ele tem uma estrutura aqui de concreto, tem uma cortina monstruosa aqui e aqui a coxia, né, a primeira perna e tal. A Ioiô, a Yolanda Cardoso, quando ela foi sair, ela saiu por aqui, ficou entre a estrutura de cimento e a cortina, só que ela se enrolou na cortina. Enrolada na cortina. E ela achou que ela tinha morrido. Esse foi um caos bem sobrenatural, a gente procurando Yolanda Cardoso nas Três Irmãs, mas teve quando eu fiz a Glauce, texto do Leonardo Neto, um texto lindo. A história da Glauce é incrível, ela é uma mulher importantíssima que lutou pela regulamentação da nossa profissão, porque antes as atrizes, elas tinham, e as prostitutas, tinham carteirinhas que a polícia nos dava, né? Então a Glauce foi importantíssima na luta pela regulamentação da nossa profissão. E toda vez, era um monólogo, toda vez que eu entrava no palco, monólogo é uma coisa assim que você tem que ter uma concentração e você tem que estar jogando com a plateia, que é com quem você contracena. E sempre acontecia alguma coisa, o meu vestido pegava num lugar, era uma coisa, era outra. E eu sempre ficava um pouquinho nervosa, porque eu falava, ai meu Deus, o que vai acontecer hoje? O que vai acontecer hoje? Aí um dia, eu entro no palco, tinha um relógio, porque esse texto do Léo é muito bonito, porque na verdade ele fala sobre o tempo.
sobre a finitude e, nesse sentido, acho que sobre as escolhas que a gente faz, né? E então tinha um relógio que a Débora de Bois, a diretora, colocou em cena, e esse relógio, eu chegava em cena, eu dizia a hora, e a hora que ia terminar a peça, eu percebia que estava tarde e tal, e eu falava, meu Deus, já 6 horas, eu preciso correr e tal, né? Para chegar lá ela fazia uma novela na Tupi. E aí, quando eu olho para o relógio, no começo, que começava às 5 horas da manhã, quando eu olho para o relógio, estava 11 horas. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O contra-regra esqueceu de colocar o horário. E aí, inventei uma fala, tipo, meu Deus, agora é madrugada, né? Essa pessoa ligando a essa hora, e fui. Só que a hora que eu fui terminar, eram 2 horas da tarde. Eu falei, o que é isso? Esse relógio não andou 4 horas? Como é que foi isso? E fiquei intrigada com aquilo. Terminou a peça, fui falar com o meu contra-regra, né? Falei, o que aconteceu? Você esqueceu? E você pôs uma corda a mais no relógio, ele andou muito rápido. Ele falou, Débora, eu não sei o que aconteceu, eu coloquei na hora certa. Aí eu saquei. Eu falei, é o Abujanra, é o Paulo José, é o Fauzi Arap querendo puxar meu tapete. Não dá, né? Se toda vez tem que ter um vestido, tem um negócio, só que não é relógio, né? Assim, o Paulo José, que eu adorava, falando pra Boa, Abu, o que nós vamos aprontar hoje com a do Boc? Entendeu? Eu falei, que sorte que eu tenho a Glauce e a Françoise para me dar a mão. Não. Mas foi uma coisa incrível, porque a partir desse dia que eu saquei que aquele palco que eu estava habitado por todos eles, sabe? E que eles iam sim me puxar o tapete, iam me deixar viva ali o tempo todo, né? Eu acalmei e aí passou. Não, e continuou acontecendo coisas, só que aí eu já não entrava mais, eu já sabia. Fala assim, eu já sei que é vocês, deixa eu quieto. Cuidado com o que vocês vão aprontar, né? Que demais, que história incrível. E assim, tem algum conselho para quem quer entrar nesse ramo, quem quer ser ator? Que dica que você dá? Ai, difícil, né? É difícil, porque não é um lugar muito fácil. Eu acho que a pessoa tem que se experimentar, ela tem que se lançar. E o mais importante de tudo a Fernanda fala isso, né? Ela diz assim, se você quer vir para esse ofício, primeiro desiste. Aí se você não conseguir respirar, ela diz, se te faltar o ar, então venha, que é esse o seu lugar. E, sem dúvida nenhuma, dentro da minha trajetória, ter estudado, ter lido, estar atenta ao mundo, são coisas que eu acho que me constroem muito como atriz. E uma coisa que eu descobri que me ajuda muito no trabalho, e acabou ajudando também demais da conta na vida, que é a escuta. Eu acho que o ator e a atriz que conseguem escutar, seja no cinema, seja no teatro, seja na TV, acho que metade do trabalho está feito. Que maravilha! Gente, eu podia ficar aqui horas falando, mas a gente está acabando. Eu queria te agradecer. Aí. Foi ótimo, mas a gente vai continuar. Né? A gente vai continuar já, gente. Obrigada, viu, Débora? Gente, você que acompanha o Let's Talk Show, a gente vai ficar aqui seguindo falando de arte, de gente, de história, de luto, de renascimento. E lembrando que você pode assistir este programa também pelo YouTube. Clique aqui ou acesse o QR Code que está na sua tela. Eu vou seguir aqui com a Débora. Beijo, até o próximo Let's Talk Show. Let's Talk Show.